Bom, eu quero dizer para vocês que agora estamos nas ondas com ele, João Cláudio Pitillo. Ô, camarada! Como tá? Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Muito bem-vindo, muito Vamos bem. avançar. Você não me falou, mas o Rocco aqui do nosso chat falou, e aí eu fui lá e falei, não é que danado, temos um novo canal no ar, Luta Patriótica, conta essa história e conta, claro, do processo também. Pois é, eu recebi a notícia do meu advogado hoje de manhã Tá. que a liminar que nós apresentamos há 3 meses atrás, mais de 3 meses, né? Foi para conclusão, está na mesa da juíza e deve ser despachada até sexta-feira. Deve. Só que se ela não for despachada até sexta-feira, nós vamos ter o carnaval. E mesmo sendo despachada sexta-feira, você não tem o efeito de cumpri-la por causa dos feriados do carnaval. Então, o YouTube vai demorar ainda mais 10 dias. E, obviamente, que cabe recurso. Né? O YouTube, dependendo se ela despachar a meu favor, o YouTube recorre. E se despachar contra mim, eu também recorro. Então, corre o risco da nossa batalha perdurar aí mais alguns meses. Nesse sentido, eu decidi criar um outro canal para a gente ir se comunicando e trabalhando. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, e eu estou agoniado aqui sem voz. E a turma tem me mandado muita mensagem. João, pô, criei outro canal, então eu vou criar outro canal. Quando o Guerra Patriótica voltar, que eu não tenho a menor dúvida que retornará, a gente deixa esse canal aí como um canal de segurança. Sim. Entendeu? Porque se eu já tivesse um canal de segurança, eu não estaria passando por essa agrura desse momento. Então, o Luta Patriótica ele vai continuar e eu espero o retorno do Guerra Patriótica para a gente retomar o avanço. Eu não sei se eu já tinha te dito aqui, mas eles me propuseram um acordo. Eu cheguei a falar para você do acordo? Não, fala. O YouTube me propôs um acordo. Primeiro, o acordo tinha que ser sigiloso. Eu não poderia falar desse acordo. Isso já me incomodou, porque continuava sobre a minha cabeça o espectro da censura, né? E o acordo é que eles me devolveriam o canal imediatamente, desde que eu abrisse mão do processo judicial, eu não falasse do acordo e começasse do zero. Eu falei, bom, tudo bem, vamos ver até onde que esse acordo vai. Eu quero saber, eu preciso da monetização de volta, dos assinantes de volta, dos seguidores de volta e de todo o meu acervo de volta. Quando meu advogado levou isso, e detalhe, eu quero a minha indenização pelos meses parados. Quando meu advogado levou todo esse hall de proposta, eles disseram que não poderiam garantir a monetização, porque ela iria ser submetida a uma análise de inteligência artificial que poderia durar 90 dias e que talvez não voltasse. Quanto à indenização, nem pensar, e quanto o assinantes e seguidores iam ver. O acervo, eles disseram que me restituiu. O meu advogado falou, olha, é um acordo absurdo, que não traz nada para você, e ainda te censura. Eu falei, não, eu quero ter o prazer de chegar aqui. Mauro, eu estou trazendo a novidade que eu venci o YouTube. Sim. Eu preciso vencer o YouTube. Para quê? Para mim propagandear isso aos quatro cantos, e eu quero que gere uma jurisprudência. Nós precisamos de várias jurisprudências contra a censura do YouTube. Então eu falei, quando eles pegarem esse acordo e enfiar lá no buraco da inteligência artificial deles, não tem acordo, porque não se trata só de dinheiro. A minha questão vai além do dinheiro. A minha questão é política. O prazer que eu vou ter de derrotar o YouTube é tão grande que isso me deixa confortável em continuar esperando. Eu vou criar outro canal, vamos para outras redes, tem outras redes similares ao YouTube, e vamos avançar. Tem um ditado antigo
A gente brincava aqui no Rio dos ditados de trem, né? Temporário da vida só para quem se apavora. Vamos avançando. Vamos embora, fantástica. Boas notícias importantes do camarada Pitilo. Olha, seguinte, quando eu coloquei mais cedo o canal aqui para apresentar para o pessoal, estava com 450 inscritos. Quando você começou a falar agora, estava com 530, com 517, e já está, olha aqui, 530 inscritos até agora. Então, gente, eu não admito a gente encerrar esse programa sem pelo menos ter 600 inscritos, tá? Vamos lá, vamos junto, e vários comentários. O pessoal gosta muito de você, Pitilo, é impressionante, tá? A Marta dizendo aqui, inscrita, camaradas. O Paulo Pinheiro dizendo, mais um inscrito. Segue firme na luta, camarada. O B. Mantoval dizendo, camarada Pitilo, dê a ordem está dada, inscrevam-se no Luta Patriótica. Tá? O Luta Patriótica não pode monetizar ainda, né? Tem que ter um número de... Ainda não. Mas logo, com a tropa chegando junto, a gente vai monetizar. João Vitor também já está aqui. O LJ Moura dizendo, se inscrever é uma tarefa. Agradeço o Rodolfo, mandou um super sticker aqui, fundamental. Então, gente, Luta Patriótica, mais adiante a gente volta aqui para mostrar como é que está esse processo, e é isso aí. Eles acham que porque a correlação de forças lhes é favorável, porque eles mandam no governo, porque eles mandam no judiciário, porque eles mandam no cacete, que a gente vai se dobrar. Não vai, não. Aqui não é assim. Com a esquerda radical, com os comunas, não é assim. É isso aí, vamos para cima. Vamos para cima. Aqui, aqui tem esse nominho simpático aqui, dizendo que se inscreveu. A Débora Souza dizendo que já se inscreveu. Janeta Guedes também. Fragile dizendo que está inscrito. Juliano dizendo, assim que voltar... vira o membro, né? Assim que puder ser, né? Vai ser membro, como era do Guerra Patriótico. O Gabriel diz aqui, com 1.000 inscritos já dá para monetizar. André Carvalho inscrito. Olha, todo mundo, gente. E, não é apenas se inscrever, não, tá? No canal, olha aqui, um atrás do outro. Tarefa cumprida, diz aqui o Renato Serantes. É fazer propaganda. O nome é facinho. Luta Patriótica, inclusive, já, olha só. Eu falei que isso aí ia encerrar com 600, já passou de 530. Olha isso aqui, gente. Já foi para 615 inscritos. Veja aqui, 615 inscritos em 5 minutos. Vamos viralizar isso aí. Por favor, vamos viralizar, sim. Vamos, mudar a meta. Vamos chegar a 1.000 para ele poder começar a monetizar o canal, tá bom? Vamos chegar a 1.000 hoje, agora. Inscreva-se, o Diogo aqui se inscrevendo, tá? O Merdi, todo mundo. Bota a inscrição, Maxwell! Urra! Então, mas não é só se inscrever, tá? Vai espalhando aí para os amigos, camaradas, vizinhos, parentes, para a gente fazer uma avalanche de inscrição. Eu vi que o seu primeiro programa, não assisti ainda, foi sobre... Está aqui o Brasil, o elo mais fraco dos BRICS, 1h30, só 333 visualizações. Claro, o canal ainda está meio que semi-clandestino, agora que vai aparecendo. Qual foi o tema, então, desse vídeo? Faz um resuminho para nós. Paulo, se nós pegarmos os 5 membros fundadores do BRICS, né, Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia, o país ou o governo que tem mais dificuldade para se impor no cenário externo é o governo brasileiro. E não deveria ser. Então, eu faço uma análise da correlação de forças do Brasil com relação à América Latina e o mundo, e, obviamente, eu observo aí a política interna. E eu não vou babar na gravata, achar que o Lula tem que vestir a túnica operária e sair com a foice e o martelo no meio da rua. Não é isso. Mas nos marcos do capital
e com todas as dificuldades que nós temos na conjuntura interna e regional, a crítica que eu faço é que o Brasil poderia ter ações mais contundentes, principalmente na América Latina, no âmbito da captação de projetos e parcerias, e poderia discutir política num nível mais elevado na região com alguns pares. Uhum. Quando o cálculo é estritamente eleitoreiro, e parece que é sempre, porque tem eleições no Brasil de 2 em 2 anos, a direita ela foi muito hábil, ela foi muito inteligente no Brasil, e ela sabe dessa fraqueza psicológica do governo Lula, de que basta falar que o Lula está apoiando o ditador, basta falar que o Lula está com países antidemocráticos, que isso vai prejudicar a votação do Lula, que isso vai ter dificuldade para o Lula ganhar voto em evangélico, que vai ter dificuldade para ganhar voto com cristão, que vai ter... O cálculo é sempre eleitoral. E isso faz realmente o governo ou ficar congelado ou retroceder. E no âmbito externo, eu já falei isso aqui, né, nós ficamos reféns de quadros que não são tão impetuosos, no sentido mais estrito da palavra, como era Marco Aurélio Garcia e Samuel Pinheiro Guimarães, a nível de política externa. Os 2 anos do governo Lula, quando ele estabeleceu uma política sul-sul, foi muito bom. Claro que a conjuntura interna era mais favorável para isso. Hoje é menos favorável. Mas não significa que nós não podemos domar a conjuntura interna a partir de ações externas. Uhum. Nós não podemos ficar emparedado interno e externamente. Então, nós perdemos isso, com todo respeito ao Celso Amorim, todo respeito ao ministro das Relações Exteriores, mas o Brasil tem feito, sim, uma diplomacia nos assuntos mais quentes, feito uma diplomacia de microfone. Tem feito isso. Uhum. Você vê que na Daniela Lima, acho que a Daniela Lima, aquela menina, a entrevista que Lula deu. Ela pergunta ao Lula o retorno do Maduro e da esposa dele. Não, isso não é importante. Temos que garantir democracia. Mas que democracia na Venezuela? Aí, lá na reunião do PT, ele faz um discurso correto. O problema da Venezuela é só da Venezuela, ninguém tem que se meter. Ou seja, é um discurso para cada público. E isso confunde. A Telesur fez uma reportagem, eu vi lá no canal do Breno Altman, a dificuldade de se entender qual é a linha. Eu não tenho dúvida que o Lula é solidário a Cuba, eu não tenho dúvida que o Lula é solidário à Venezuela, eu não tenho dúvida que o Lula é solidário à Palestina, eu não tenho dúvida que o Lula é solidário à Nicarágua, eu não tenho dúvida disso. Mas como é que se dá em meios materiais essa solidariedade? Quando o Maduro chamou de solidariedade de microfone, é porque ela ficava restrita à fala. Então, seria importante que o presidente Lula, que tem todas as condições materiais possíveis, desse um passo adiante para que o Brasil instituísse uma política externa para todos esses cenários própria do Brasil. Sim. Que não fosse uma política externa que agradasse a Casa Branca, que não fosse uma política externa que conflitasse com os interesses do Brasil e que não fosse uma política externa que fosse forçada pela direita sobre o seu governo. Uhum. Entendeu? Seria muito interessante que o presidente Lula, inteligente do jeito que ele é, criasse uma estratégia de não ficar emparedado pela direita e que ele conseguisse materializar tudo aquilo que ele verbaliza. Porque, veja, nós temos que, nesse sentido, aplaudir o PT, o Partido dos Trabalhadores, que foi vanguarda na defesa da Venezuela, foi vanguarda na defesa das eleições venezuelanas, tem sido vanguarda na defesa de Cuba e da Palestina, mas o governo, que tem sob a sua liderança a principal figura do Partido dos Trabalhadores, não tem conseguido transformar
o desejo do partido em ações do governo. É óbvio que tem uma distância clara entre governo e partido, mas seria importante que o presidente Lula, inclusive, ouvisse o seu partido. Uhum. Porque talvez dentro dos quadros partidários e das instâncias do PT tenham ali soluções para que ele possa avançar, Sim. para que ele possa voltar a constituir uma política externa no Brasil que seja ativa e altiva, porque o que nós temos hoje não tem sido. Eu entendo perfeitamente que o mar não está para peixe e que não dá para ficar dando tantas cotoveladas assim como se podia dar há 10, 15 anos atrás. Mas é impossível que a gente não possa dar pelo menos uma. O Brasil Uhum. é a maior potência latino-americana. O Brasil enfrentou com vigor as taxas do Trump. O Lula não deu mole para o Trump, agora está com esse papo de melhor amigo. Isso não é isso. A pegada com o Trump não é essa. A pegada com o Trump tem que continuar sendo cara feia e dedo na cara. Não adianta querer lá ser brother do Trump, isso só funcionou quando o Lula enfrentou ele. Então, nós temos margem de manobra interna e externamente para que a política externa brasileira seja um pouco mais, digamos, incisiva. Porque, veja, no início do governo Lula, foi dito para ele, e eu sei disso, de fontes seguras, inclusive eu conheço uma pessoa muito próxima dele que se reuniu com ele, que falou para ele: presidente, temos que combater o fascismo. E para combater o fascismo, nós precisamos de uma política externa que alinhe o Brasil em determinadas pautas, principalmente regionais. Ele olhou para essa pessoa, que é uma pessoa muito conhecida, muito conceituada, e falou: não, vamos tratar disso. Essa pessoa sugeriu a ele que, inclusive, o governo criasse, né, eu odeio esse nome em inglês, uma think tanks, que pudesse assessorar o Brasil no cenário interno. Que essa think tanks seria um organismo, um braço, que uniria o Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Internacionais, mas que agiria, eu estou dando isso aqui em primeira mão, eu acho que ninguém nunca ouviu isso, que agiria direto com o gabinete da Presidência da República. Seria um agrupamento de pessoas que iriam estudar o que estava acontecendo no mundo e entregaria para ele relatórios que poderiam municiar o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, e que poderiam ser acatadas ou não. Uhum. E que esse organismo tivesse musculatura para se conectar com os outros centros de pensamento mundial para informar em primeira mão o governo brasileiro o que está sendo discutido e o que é a tendência a nível de geopolítica, geoestratégia, no âmbito das relações internacionais. Ele achou no primeiro momento que poderia ser legal, inclusive essa pessoa indicou um órgão federal que poderia ser um municiador disso. Eu só não vou falar o órgão, porque hoje a pessoa que preside esse órgão foi uma das que foi contra isso. E aí, isso era natimorto. Isso foi natimorto. Sabe por quê? Porque ao você trazer um monte de gente para estudar e apresentar estudos, isso depois foi visto que ia comprometer aquelas figuras que lá orbitam o Palácio do Planalto e que são vistos como os detentores das grandes ideias. E aí essa ideia morreu, essa pessoa, inclusive, foi colocada no limbo. Uma pessoa importantíssima foi colocada no limbo. No limbo. Nunca mais foi chamado para nada que foi visto como uma ameaça. Claro. Isso eu estou dando aqui em primeira mão. Essa questão das relações internacionais, eu acho que o presidente Lula está pecando. E está pecando por estar muito retraído. E ele tem dificuldade de ver que tem margem de manobra para o Brasil agir no cenário regional, que eu digo América do Sul, no cenário continental nas Américas, e que ele vai ser respaldado eleitoralmente por isso. Ele ainda não entendeu. Quando ele brigou com o Trump, a popularidade dele cresceu. Uhum. E ele continua preso
a esse eterno cálculo eleitoral que reduz o governo a um fim em si mesmo, enquanto urnas. Bom, primeiro lugar, já passamos de 700 lá no Luta Patriótica, hein? Olha, eu abri aqui e estava com 450. Você é muito pop, viu? Muito pop. 704 inscritos já no Luta Patriótica. Vamos lá, vamos chegar a 1000 ainda agora cedo para poder começar a monetizar. Isso aí é importante para o camarada Pitilo, tá? Já te digo que... Aqui, ó, o Otton já está inscrito, aqui dizendo que está inscrito, o Alcindo. Eu quero dizer que eu já pedi para o Maxwell um corte curto, um Reels, exatamente desse tema do Luta Patriótica aí para a gente espalhar nas redes, tá? Ó, eu queria fazer duas ponderações, sem que a gente aprofunde o debate, até porque eu quero entrar no debate de Cuba. Primeira é... eu hoje tenho muita dúvida em relação a essa... Aqui, de coração, Lula apoia a Venezuela e Cuba. Por que eu tenho dúvida? Porque, como dizia-se no Evangelho de Tiago, e como se dizia, eu dizia o velho Lenin, a prática é o critério da verdade. Então, da verdade. Lula fez com Maduro um negócio realmente odioso, para dizer o mínimo. Assim. Primeiro. Segundo, olha, eu tenho... informações também de fonte segura e proximíssima da presidência da República, que dão conta que Lula hoje, comentei até aqui mais cedo, sabe, Pitilo, você pega lá no primeiro mandato, tinha um grupo que era exatamente o Marco Aurélio, o Genuíno, o Mercadante, tinha um grupo de petistas históricos que fazia uma espécie desse think tank com o Lula, para pensar a conjuntura e tal, e foi acabando. A informação que eu tenho é que hoje Lula não está muito disponível para ouvir ninguém, não. Né? Não está muito disponível, está certo que vai se reeleger, então essa coisa do think tank aí, você começou a falar, falei, isso aí já foi, já não deu certo, não deu certo, mas é isso aí, vamos caminhando nesta nossas avaliações e jornadas, e agora o nosso tema é Cuba. Falei ontem com o camarada Tiago Ávila, ele estava no avião, embarcando de volta de Cuba para o Brasil, chega aqui sexta-feira, semana que vem aqui para dar um testemunho ali ocular do que está rolando na ilha. Ele muito rapidamente me disse que a situação é efetivamente dramática lá em Cuba. Conta, João Cláudio Platenic Pitilo, qual é a situação em Cuba para nós, por favor? A situação em Cuba é muito difícil desde o início da pandemia, porque Cuba perdeu o turismo, que era a sua principal ferramenta para furar o bloqueio. Os anos de pandemia levaram muita dificuldade para ele. Eu tive em Cuba em 2018. Eu tive em Cuba a primeira vez em 1993, no auge do período especial. Cheguei em Cuba em janeiro de 93. Eu vi uma Cuba completamente rendida, sem petróleo, sem comida, uma dificuldade gigantesca. A União Soviética tinha acabado de cair. Tinha menos de 2 anos que a União Soviética tinha caído. Fiquei horrorizado com a situação que estava em Cuba, já conhecia por estudos como é que era boa antes e como é que estava degradada 2 anos depois do fim da União Soviética, do bloqueio, mas via aquela capacidade de resistência do povo cubano, a ajuda chinesa, solidariedade do mundo todo. Fiquei 30 dias em Cuba numa brigada de solidariedade e vi ali período especial, no seu momento mais difícil. É um período especial duríssimo, né? Duríssimo. Isso foi em 2020? Quando eu fui a primeira vez, 1993. Claro, que você falou da pandemia, mas isso aí, 93, período especial. Não, vou chegar lá na pandemia. 93, no auge do período especial. Eu estava em Cuba quando o Bush anunciou a transição em Cuba, como o Trump está dizendo, falando que o regime ia cair, e que ele apresentou, esse aqui vai ser o presidente de Cuba, esse é o ministro da saúde, esse é o ministro de não sei o quê. A equipe já estava pronta para pegar um avião e ir para Havana, tomar o poder. Cuba entrou até no estado de alerta, achando que ia ter uma invasão americana. E nós ficamos lá.
numa brigada de solidariedade organizada pela Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o Brasil. Nós fomos cento e tantos brasileiros para lá. Voltei 25 anos depois, em 2018, naquele momento que o Obama se aproximou de Cuba e normalizou algumas relações, e Cuba vivia um período maravilhoso, um período de abonança, porque Cuba estava podendo comprar tudo, o turismo bombando, arrebentando. Maravilhoso. Voltei de Cuba em 2018, assim, maravilhado. Falei, porra, Cuba arrebentando e show. Falei com todos os amigos, falei, ó, aquilo que eu vi há 25 anos atrás, não tem nem ideia, a juventude lá não sabe nem mais o que é isso. E estava muito maravilhado com o que eu estava vendo na sociedade. E agora volto em 2025. Voltei em 2025 e vi já um cenário muito difícil. Uma piora muito grande do que eu vi em 18, por quê? Pandemia, fim da pandemia, aumento do dólar no cenário internacional, economia na Europa congelada, o Biden, o Trump colocou Cuba na lista de patrocinadores do terror no seu primeiro mandato, o Biden manteve e só aumentou o bloqueio. A dificuldade muito grande de europeus viajarem para Cuba por causa da inflação internacional, aumento do dólar, e a qualidade do serviço em Cuba caiu muito por conta do acirramento do bloqueio. Então, a situação passou a ficar muito difícil, e mais agora, quando o Trump retorna, ele cria outros mecanismos de ordens executivas de agravar o bloqueio. Então, Cuba passou a ter apagão. Por quê? Porque Cuba passou a ter dificuldade para conseguir petróleo. Com a tomada do parque petroleiro pelos Estados Unidos e essa lei de que vai sobretaxar países que vendam petróleo para Cuba, Cuba não recebe petróleo desde dezembro. Então, a situação passou de ruim para péssima, próximo da desesperadora. Por quê? Cuba só produz cerca de 40% do petróleo que precisa. E o resto tem que ser importado. E é importante, Mauro, que se diga que Cuba tem dinheiro, produz dinheiro, a sua economia é capaz de comprar tudo que ela precisa no mercado externo. O bloqueio é que não permite. Então, a situação em Cuba é difícil, não porque o socialismo não consegue avançar, é porque o bloqueio não permite que Cuba se desenvolva. O Che Guevara, uma vez até brincou, né? Levanta o bloqueio só um pouquinho e depois façamos as contas. Então, esse sempre foi o desafio ao governo americano. Levanta o bloqueio por 1, 2 anos e façamos as contas. Então, o prejuízo para a economia cubana está na casa do trilhão. Uma ilha pequena, que não tem fonte de energia, não tem queda d'água na ilha, você tem pouco petróleo, e duas coisas, tem pouco petróleo porque a empresa petroleira cubana também não tem investimento para fazer novas prospecções, entendeu? E também tem a dificuldade, por mais que Cuba consiga produzir o petróleo, ela vai precisar de ajuda externa para avançar também na sua refinaria, para refinar todo esse material, para dar conta disso. Então, a situação em Cuba é muito difícil, porque vai comprometer hospitais, escola, gás de cozinha. Veja, uma população que está tendo dificuldade para comprar alimento, a geladeira onde você guarda esse alimento está funcionando poucas horas por dia. Então, as pessoas estão perdendo a comida. E sobre a questão dos alimentos, Cuba tem avançado muito na produção de alimentos. Só que a terra em Cuba não é uma terra fértil. Você precisa de muito tratamento naquela terra para que ela se torne fértil. E você precisa de fertilizante. Fertilizante, muitas das vezes, vem da onde? Do petróleo. E aí, não é fácil para um país que tem cobertor curto investir no petróleo, investir na agricultura, porque tudo isso gira em torno do petróleo. Eu acredito
O que eu vou falar agora, eu sou leigo nesse assunto, mas eu acredito que a maior ajuda que o Brasil podia dar a Cuba era mandar a Embrapa para lá, para ajudar na produção de alimentos, e a Petrobras poderia, com todo o seu conhecimento técnico-científico, firmar parcerias com a petroleira cubana para ver se pode ajudar a ampliar a prospecção do petróleo. A China tem um projeto de 5 anos, agora até 2030, de plantar na ilha fazendas de energia solar que vão chegar perto de 80% do consumo cubano. Só que isso é um processo que não é fácil. A China está pagando isso. Você levar o material para lá, montar, estruturar isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Cuba agora está acelerando isso, está botando mais gente trabalhando nisso para ver se consegue. Então, toda a cadeia produtiva cubana está parada porque não tem energia. Cuba está sendo colocada na idade da pedra. Quando nós fizemos a Revolução Industrial, o ser humano fez porque dominava a energia, dominava o vapor, dominava a energia elétrica, depois passou a dominar o petróleo. Sem energia, você não consegue fazer nem revolução industrial. Então, Cuba está num limbo do desenvolvimento industrial, porque não tem energia. Não é porque o socialismo é incompetente, é porque não tem petróleo. É que nem você querer tirar leite de pedra, não vai sair. Cuba não tem como tirar petróleo de onde não tem. E Cuba sempre comprou petróleo. Quando a União Soviética existia, isso estava resolvido. A União Soviética abastecia Cuba de todo o petróleo que Cuba precisava. O México sempre vendeu petróleo para Cuba. A Venezuela, mesmo lá atrás, nos seus governos capitalistas, vendia petróleo para Cuba. Só que hoje, alguém perguntou assim, a Rússia não fornece petróleo para Cuba? Vai fornecer. Tem dois países que a gente pode até questionar que deveriam fazer mais, mas fazem muito por Cuba. A Rússia perdoou agora a dívida externa cubana, que era gigante com relação à Rússia. Gigante, uma dívida externa gigante. A Rússia perdoou. O problema é que o deslocamento de petróleo da Rússia para Cuba não é mais uma operação tão fácil quanto era quando era na era soviética. A economia de mercado, a Rússia é um país capitalista e a sua empresa petroleira também tem os seus acionistas. Então, isso não é tão fácil quanto era na época da União Soviética. A Rússia é um país capitalista. Então, vai ficar ali no limite. E a China compra petróleo. A China tem dificuldade para ter petróleo. Para você ver, eu tive lá na Coreia Popular, a Coreia tem dificuldade de petróleo até hoje. E ela não consegue comprar petróleo russo, não consegue comprar petróleo da China. Na China não tem, porque na Rússia também não é fácil comprar. Então, essa dinâmica do petróleo, ela funciona meio que uma caixa preta no cenário internacional. O Irã poderia fornecer petróleo para Cuba, mas a frota iraniana é quase toda sancionada. Ela não vai chegar até Cuba, porque além de impor as taxas, o governo americano meteu um bloqueio na região do Caribe, prendendo a frota cinza. A frota cinza já perdeu aí 4, 5 navios na região. Tinha um navio agora indo em direção a Cuba que foi preso também. Acredita-se que estava indo em direção a Cuba, foi detido pelos americanos. Então, você tem que mandar para Cuba, inclusive em petroleiro não sancionado. Ainda tem esse detalhe. E aí, como é que tu descobre que o teu petroleiro está sancionado ou não? Depois que o americano vai lá e bota a mão nele. Então, existe uma dinâmica que não é fácil. Cuba parece que só tem um petroleiro, entendeu? Parece que só tem um petroleiro. E esse petroleiro, às vezes, funciona em Cuba como navio-tanque. Ele fica cheio de combustível para fornecer, armazena combustível para mandar para a ilha, porque você também não consegue armazenar todo o petróleo dentro da ilha. Há uma dificuldade material em Cuba muito grande, que há em muitos países do mundo. Se você criar um bloqueio contra 90% dos países do mundo, eles vão entrar numa situação semelhante à de Cuba. Então, nós,
Os brasileiros precisamos falar de Cuba, se solidarizar com Cuba, e nós temos que exigir que o governo brasileiro não se submeta a essas ordens. O governo brasileiro já poderia ter mandado um petroleiro para Cuba. Eu duvido que o Trump ia sobretaxar o Brasil. Sabe por que não ia? Porque quando ele criou essas taxas contra os produtos brasileiros, a inflação nos Estados Unidos subiu. Tanto subiu que ele teve que tirar aqueles produtos brasileiros da lista de sobretaxa, porque os empresários estadunidenses estavam atirando nele lá e cobrando dele. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma balança comercial sensível hoje com os Estados Unidos. Que os Estados Unidos precisam desses produtos brasileiros e é um momento de inflação na sociedade estadunidense e onde a popularidade do Trump está embaixo. Então, o Brasil, é o que eu falo, o Brasil tem espaço de manobra no cenário internacional que, inclusive, é capaz de se impor diante dos Estados Unidos. Então, o Brasil já era para ter mandado um petroleiro da Petrobras. Eu fico, às vezes, em casa, me perguntando com algumas coisas. A Rússia e a China deveriam comprar um petroleiro e dar para Cuba, de bandeira cubana, para que Cuba possa transitar por aí e pegar o seu petróleo. Agora, infelizmente, são só elucubrações de um professor agoniado com a situação de Cuba, por saber da importância que Cuba tem para a nossa causa, da importância que Cuba tem para a América Latina, a importância da Revolução Cubana, que pese qualquer crítica que a gente possa ter e tem que ter ao processo cubano, mas foi o que o João Carvalho, ontem, na live que nós fizemos, falou. Nós precisamos que Cuba esteja de pé até para a gente criticar. Nós não podemos permitir, isso vai ser a maior derrota do movimento comunista internacional, a gente não ter força para se articular e quebrar o bloqueio contra Cuba. Cuba entrou nos BRICS, é um país dos BRICS. Eu pergunto o que os países do BRICS estão fazendo. Entendeu? A gente não pode achar que é obrigatório do mundo lutar a luta de Cuba. Cuba está lutando a sua luta, mas Cuba precisa do mínimo de solidariedade. Cuba já foi solidário ao Brasil. Cuba tratou das vítimas do Césio. Cuba colocou à disposição do Brasil a vacina soberana. Cuba ajudou muito o Brasil no combate à dengue hemorrágica. Então, não, é inadmissível que que o presidente Lula, enquanto presidente do Brasil e um membro dos BRICS, não consiga chamar uma reunião do BRICS. Olha aqui, nós temos que chamar a reunião do BRICS, nós temos que fornecer petróleo para Cuba, nós temos que desenvolver o sistema petroleiro de Cuba e nós temos que tentar ajudar Cuba com uma série de outros materiais aqui para que eles furem o bloqueio. Entendeu? Eu entendo que a posição de Cuba nos BRICS vai ajudar. Agora, cadê o banco dos BRICS para emprestar uma grana para Cuba aí, para Cuba meter bronca nisso aí? A China deveria fazer muito mais, pelo tamanho dela. Mas a China faz muito. A China faz muito. Mas a gente esquece de cobrar outros países. Angola é um país que tem muito petróleo. Cuba salvou Angola da destruição. Se o MPLA governa Angola, foi graças ao esforço de 300 mil cubanos. Muito sangue cubano ficaram nas terras de Angola. Você não vê Angola mandar uma garrafa de 1 litro de gasolina para. Entendeu? Cuba foi responsável direto pelo fim do apartheid na África do Sul. A África do Sul tem que ajudar Cuba também. Entendeu? Cuba ajudou o mundo inteiro a todo momento. Na Itália, aquelas cenas aterradoras que nós vimos na pandemia, como morreram médicos e sanitaristas cubanos salvando o povo italiano. Cadê o governo da Itália? Então, eu acho que é hora. Nós fomos omissos, nós que eu digo, a humanidade foi omissa com a Palestina, está sendo omissa com a Palestina, fomos omissos e somos omissos com a desgraça da guerra, do flagelo da guerra na África, e estamos sendo omissos com Cuba, mas isso não poderia ser, isso é uma falha terrível. Em especial, eu gostaria que o presidente Lula, que o governo brasileiro,
olhasse para Cuba e sentasse com Cuba e falasse: Cuba, olha aqui, nós temos a Embrapa, é importante, eu estou mandando agora a Embrapa. A petroleira de Cuba, aí nós temos aqui a Petrobras. Chama o presidente da Petrobras, olha aqui, o que a Petrobras pode desenvolver em projeto com Cuba e que seja financeiramente favorável para os dois países, que o Brasil também luta. Porque o Brasil emprestou dinheiro para Cuba, e às vezes eu já vi uns idiotas falando isso, sobre a questão do Porto de Mariel e que Cuba não paga o empréstimo. Mas o Porto de Mariel não foi terminado, o projeto não foi concluído. O Brasil poderia pegar o Porto de Mariel e investir e transformar lá no entreposto de produtos brasileiros. E mais, o Brasil emprestou dinheiro para Cuba e tem as salvaguardas. Cuba vai pagar. Agora, o Brasil precisa ajudar Cuba a sair da idade da pedra, porque eu não tenho a menor dúvida de que Cuba, livre do bloqueio, ela vai honrar todos os seus compromissos com o mundo. Sabe por quê? O compromisso de Cuba com o mundo, ela pagou com sangue. Ela pagou com sangue. Não, os médicos cubanos atuam em lugares que nenhum dos nossos médicos querem atuar. Não teve um conflito mundial que Cuba não se ofereceu para lutar na defesa do socialismo. Todas as guerrilhas latino-americanas, em algum momento, tinham apoio de Cuba. E aquelas que não tiveram o oferecimento de Cuba, caso assim precisasse. Então é inadmissível que a gente feche os olhos para Cuba. Eu tenho minhas críticas à Rússia, tenho minhas críticas à China, Angola, mas eu não posso falar desses países porque eu não estou lá. O único país que eu posso cobrar incisivamente é o Brasil. Eu espero que o presidente Lula nos ouça, porque muitos brasileiros fugiram da ditadura, receberam apoio de Cuba. Cuba deu dinheiro para a luta armada no Brasil. Brasil sempre teve no farol de Cuba. Cuba sempre nos ajudou todas as vezes que nós precisamos. Todas as vezes que nós precisamos. Arma, dinheiro, apoio, guarida, abrigo, tudo isso Cuba deu para muitas figuras que estão hoje aí de cabeça branca e vivendo nababescamente. Se estão vivas, foi porque Cuba recebeu, ajudou e guarneceu. Uau, é isso aí. E essa é uma questão, né, Pitilo? Muito forte essa tua fala, muito forte. Mas, sabe, essa é uma questão que eu fico beira a incompreensão, mas é de indignação, porque você olha para Cuba, é o que você falou, Cuba ajudou o Brasil. Historicamente, o Brasil é devedor de Cuba, e não o contrário. Não o contrário. Você falou, durante a ditadura, durante a crise do Césio, durante a estruturação de um sistema de saúde público para os mais pobres do país, com mais médicos. É Cuba que ajudou, não foi o Brasil que ajudou, não. Cuba que ajudou mandando seus médicos, não é? E a mesma coisa também a Venezuela. Quem salvou o norte do Brasil durante a pandemia foi a Venezuela. O próprio Lula chegou a reconhecer isso, o heroísmo do Maduro, que enviou os tubos de oxigênio para salvar os amazonenses, por exemplo, entendeu? Agora, o pagamento que o governo Lula dá à Venezuela e a Cuba é a indiferença, a ingratidão, e no caso da Venezuela é até a hostilidade, é de causar indignação, é até incompreensível isso, né? Incompreensível. Não dá. O Red York diz aqui, o país mais solidário do mundo é Cuba. Nós estamos tratando, a partir dessa conversa contigo hoje, com prioridade Cuba. Amanhã teremos o Gilberto Maringoni, vai trazer um estudo bem aprofundado sobre a situação em Cuba também, e o Leandro Lanfredi, dirigente nacional da Federação Nacional dos Petroleiros e do MRT, vai trazer um estudo sobre como enviar petróleo para Cuba e questionar o governo, porque o governo não manda petróleo para Cuba, e logo depois do Carnaval, o Tiago Ávila vai estar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta política agora. Você vê, porque assim, é isso, né? O governo Trump agora, o governo Trump lá atrás, esses governos dos Estados Unidos, eles estão lá sempre com aqueles traidores lá de Miami, né? Eles querem transformar Cuba, né, da mesma maneira, e vamos falar a seguir sobre isso, vamos falar a seguir sobre o palestino,
eles querem transformar, assim como o Trump quer transformar Gaza num resort estadunidense, eles querem voltar a transformar Cuba no grande cassino dos Estados Unidos, que é o que foi antes da Revolução. Perfeito. Você vê algum risco político interno para o governo cubano ou não? Olha, nesse primeiro momento, eu acho que não, né? A população muito educada, muito consciente, muito politizada. É, a oposição que existe em Cuba não é uma oposição, pelo menos no primeiro momento, golpista, mas essas medidas que radicalizaram o bloqueio, se não forem atenuadas, isso vai levar a um desgaste daquela sociedade muito grande, né? E aí é até uma experiência nova, a gente não sabe o que isso pode acontecer em médio prazo. Uhum. Né? Veja, um exemplo disso, quando você teve a primeira guerra do Golfo no Iraque, sobre o Iraque se lançaram duras sanções e o governo iraquiano, antes, que era um governo que distribuiu riqueza para a população, existia grande apoio à figura do Saddam, existia grande apoio ao Partido Baath, né? E houve um crescimento econômico daquele Iraque. E os anos de bloqueio moeram aquele povo, né? E obrigaram, inclusive, ao recrudescimento da repressão, porque aí você vai tendo problema e tu é obrigado a reprimir esse problema, os problemas se tornando agudos. E quando os Estados Unidos invade o Iraque, você vê uma população que entende, pelo menos boa parte dela, de que já era hora de se livrar do Saddam, porque entendia que a figura do Saddam trazia o bloqueio e que a vida só ia melhorar depois que o Baath fosse embora. Isso, de certa modo, aconteceu agora na Síria também. Entendeu? A população é levada a acreditar que aquilo tem que sair para um novo, pelo menos menos pior, venha a acontecer. Então, isso não acontece do dia para a noite, mas isso tu vai minando Sim. a pessoa. Agora, Porque deu no que deu no consegue... Iraque, né, Pitilo? O Iraque acabou, né? Simplesmente não existe praticamente como país mais, né? A Líbia e a Síria também não. Não existe. É. Não existe. A Síria, então, acabou. A Síria não existe como país. A Líbia, né, o último lufo de esperança era o filho do Gaddafi, que foi morto agora. Né? Então, não existe. Então, é muito provável, e a história nos ensina, que você leve a população a uma situação tão dramática que ela padeça, que a sua capacidade de resistência se esvaia, né? E por inanição, por fome, por miséria, né? E uma série de dificuldades. Então, eu acredito que as condições que foram criadas agora, esse plus que radicaliza contra Cuba, isso tem que ser detido pelos países amigos. Sim. Detendo isso, todo o resto Cuba consegue ir tenteando, consegue ir resolvendo. Agora, é inadmissível que você queira impedir a ilha de comprar petróleo. Ela está impedida de comprar, porque a maior potência econômica vai criar sobretaxas sobre qualquer país que venda petróleo para Cuba. O governante que vender para Cuba, ele se coloca na linha de tiro também do seu povo. Sim. Porque vai ter sobretaxa, vai ter inflação, vai ter dificuldade, e aí vão falar, porra, então não vende para Cuba, é problema de Cuba, e aí qualquer governante que fizer isso vai ser atacado. Agora, não impede que esses governantes criem alternativas a isso. Eu não quero acreditar que não existe uma alternativa para driblar a sanção americana. Claro que existe. Cuba está há 60 e tantos anos enganando os Estados Unidos e com dificuldade driblando as sanções. Então, agora chegou a vez desses outros países usarem a sua criatividade para driblar essas sanções também e fornecer petróleo a Cuba. É uma questão humanitária. Você não vê a ONU falar nada, você não vê nenhum país europeu falar nada. Então, eu espero, né, pode ser que eu morra sentado aqui esperando, mas eu gostaria de queimar a minha língua, mas eu espero que o governo brasileiro seja parte dessa solução. Eu espero que a poderosa Petrobras tenha alguma coisa
a mando do governo Lula para ajudar Cuba, nem que seja parcialmente. Porque é uma situação muito difícil que o povo cubano está enfrentando. As imagens que você tem é da rua vazia, as pessoas, o governo decretou emergência, emergência de guerra, sabe? É uma situação que daqui a pouco vai estar pior do que o período especial, Sim. porque passou para o estágio de economia de guerra. Depois disso, só o retorno do período especial. Porra, aí fudeu, né, cara? E É. aí tu vai testar uma nova geração cubana que não estava acostumada a isso, que não passava esse perrengue, entendeu? É difícil prever o que vai acontecer. A gente Sim, sabe sim. da determinação do povo cubano, da força desse povo, da moral da revolução, mas você está submetendo esse povo a uma coisa nova, que a gente não sabe qual é a reação disso. Sim.